Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes, os anciãos do povo, responderam: com certeza mandará matar de novo, de modo violento, esses perversos, e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um pouquinho, irmãos? Hoje estamos celebrando o 27º domingo do tempo comum e a liturgia que nós acabamos de ouvir é uma liturgia muito forte que fala ao nosso coração e de modo muito particular na primeira leitura tirada do profeta Isaías, quando fala do zelo, do carinho do Senhor com o seu povo. O Senhor zelou pela vinha, diz a palavra que cercou, limpou a vinha, plantou videiras, edificou uma torre, construiu um lagar. Olha só que interessante a importância que foi dada a esta vinha. Porém, tudo isso foi feito para que essa vinha pudesse gerar frutos e, como diz a palavra, uvas. Aqui, a importância de uvas não selvagens, mas pelo contrário, uvas gostosas e, como eles falam aqui, uvas adocicadas, e não uvas selvagens e amargas. Olha que interessante. O que significa uvas adocicadas, uvas doces? São os belos frutos que esperava diante de tudo aquilo que foi feito por ele. Mas diz a palavra de Deus que essa vinha que foi cuidada, que foi zelada, essa vinha que foi feita uma cerca para poder cuidar dela, o Senhor não poupou nada para poder cuidar dessa vinha. E a palavra de Deus vai nos ensinar que essa vinha era o povo de Israel, era o povo eleito do Senhor. O Senhor que colocou todo o seu amor naquele povo, o Senhor que declarou todo o seu amor, a sua misericórdia. Diz a palavra que ele não foi retribuído. O Senhor não foi retribuído com o amor que ele mesmo ofereceu. Aquele povo não retribuiu ao amor de Deus. Aquele povo virou as costas para o Senhor, por tudo aquilo que o Senhor havia feito para ele, e aquele povo não aderiu ao amor que Deus tinha dispensado a eles, fruto do pecado. Mas aí também nós ouvimos o Evangelho, que é uma continuidade da primeira leitura de hoje. Vai falar também que um proprietário colocou a sua vinha ali com os vinhateiros para poder gerar frutos e viajou. E quando chegou próximo da colheita, ele pediu seus empregados para que fosse lá colher
os frutos daquela vinha que ele deixou nas mãos dos vinhateiros. E diz a palavra que os vinhateiros, de forma muito grotesca, muito maldosa, quando chegou, ele matou, ele espancou, fez tudo que pudesse imaginar de ruim com aqueles empregados daquele proprietário. Tudo isso porque eles queriam ficar com a herança, eles queriam ficar com tudo aquilo que havia sido deixado. E aí o proprietário novamente mandou outros empregados numa quantidade maior, e diz a palavra que aconteceu a mesma coisa, até que o proprietário falou assim: agora eu vou enviar o meu filho, quem sabe enviando o meu filho eles vão respeitar. E aí os vinhateiros estavam cuidando ali, diz a palavra que eles falaram assim: este que chegou é o herdeiro, vamos matá-lo e vamos tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. É uma continuação da primeira leitura, de um povo que não aderiu à voz de Deus, de um povo que não respondeu ao amor de Deus, por causa do pecado. O pecado nos faz virar as costas para Deus, o pecado não nos deixa ver o amor de Deus por nós, não nos deixa perceber o cuidado, o carinho, o zelo que Deus tem por nós. E aquele povo virou as costas, e o Evangelho fala que não apenas virou as costas, mas também matou. Esse filho que foi enviado, que é o herdeiro, é o próprio Jesus. Eles mataram, está aqui fazendo, menção ao Calvário, à cruz de Cristo. Ou seja, tanto na primeira leitura, com todo o amor de Deus, aquele povo da primeira aliança, eles não aderiram ao Senhor. No Evangelho, eles também não aderiram ao Senhor e nem ao Filho único, ao herdeiro. Eles não aderiram. Fruto do pecado, o pecado levou à morte o Filho que é herdeiro. Padre, o que essa palavra de hoje tem a ver comigo? O que Deus quer falar comigo através dessas leituras que nós acabamos de ouvir? Irmãos, Deus quer falar conosco, começando do finalzinho do Evangelho. O Evangelho diz assim: pela falta de amor daquele povo, pelo fato daquele povo não ter aderido ao meu amor, o reino de Deus vos será tirado, e ele será entregue a um povo que produzirá frutos. E eu pergunto a vocês: que povo é esse que o Senhor vai entregar? Que povo é esse que o Senhor tirou da primeira aliança e fez uma nova aliança? Que povo é esse? É a igreja. Que povo é esse? É a nova Israel. É o novo povo que o Senhor colocou e depositou o seu amor para que pudesse dar frutos. Nós somos a esperança de Deus. Deus nos deu uma nova esperança e uma nova confiança. Aquele povo no Antigo Testamento não abraçou a voz de Deus. Diz a palavra que eu vou tirar o reino, eu vou entregar um povo que produzirá frutos. E esse povo é a igreja, esse povo sou eu, é você. O Senhor está nos dando justamente o reino de Deus para produzirmos frutos. E nós somos chamados a colocarmos em prática. Nós não podemos virar o nosso rosto para Deus. E aqui um cuidado, um parêntese muito importante. Temos que tomar cuidado para nós não vivermos da mesma maneira que aquele primeiro povo viveu, não reconhecendo tudo que Deus havia feito por ele. Deus nos deu, irmãos, uma nova eleição. Nós somos o povo eleito de Deus, a nova igreja, a nova Jerusalém. Nós somos o novo povo de Israel, que Deus falou: eu vou colocar nas mãos deles, para que eles possam produzir frutos. Deus está colocando na sua mão a vinha, e sabe, no Antigo Testamento, a vinha da primeira leitura era o povo de Israel. Hoje, no Evangelho que acabamos de ouvir, a vinha que está sendo colocada na sua mão não é mais um povo de Israel,
A vinha que está sendo colocada na sua mão é o próprio Cristo. Ele é a vinha. Ele, diz a palavra de Deus em João capítulo 15, eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele está se colocando em nossas mãos. Ele está se colocando com toda a sua vida para que possamos dar frutos, para que possamos frutificar. Mas de que maneira nós vamos frutificar? São Paulo hoje vai nos dar o grande exemplo e ele vai nos mostrar o caminho de como nós precisamos e podemos frutificar. São Paulo vai dizer assim: quanto ao mais, irmãos, ocupai-vos com tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, honroso, tudo o que é virtude, ou de qualquer modo mereça louvor. A maneira de nós produzirmos frutos, meus irmãos, é a gente viver na verdade. A maneira de nós produzirmos frutos é vivermos respeitando a Deus e respeitando ao próximo, tendo caridade com o irmão. A maneira de nós darmos frutos que o Senhor confiou é vivendo na justiça e sendo justo. A maneira de nós frutificarmos é vivermos na pureza e não deixar que a impureza domine o nosso coração e a nossa mente. A maneira de nós darmos frutos é sendo amável, amável com Deus, amável com o próximo, amável com o esposo, amável com a sua esposa, amável com seus filhos, com seus pais. É a forma de você dar frutos, de você ser mais amável. A maneira de você e eu, nós darmos frutos, é sermos honrosos ao Senhor, prestar honra a Deus. E diz ainda, a maneira de nós darmos frutos, tudo que é virtude ou de qualquer modo que mereça louvor. É a maneira de nós darmos frutos, viver na justiça. E eu pergunto para todos nós que estamos aqui, nós estamos dando frutos? Eu pergunto individualmente, para que você responda para você mesmo: você tem dado frutos? Você tem sido verdadeiro consigo mesmo? Você tem sido verdadeiro com Deus? Você tem sido verdadeiro com o seu próximo? Você tem respeitado as pessoas? Você tem sido justo no seu trabalho? Tem sido justo na sua família? Uma perguntinha básica: você tem sido justo com Deus? Tem dado a Deus aquilo que Ele tem te oferecido? Você tem dado, você tem retribuído ao Senhor tudo aquilo que Ele te dá? Você tem sido amável na sua casa? Ou você é um grosso, é uma grossa, só sabe dar alfinetada nos outros? Você tem sido amável com seus filhos? Os filhos têm sido amáveis com seus pais? Nós temos buscado a virtude, temos elevado a Deus o nosso louvor. Essa é a maneira de nós prestarmos, darmos frutos que o Senhor espera de nós. Essa é a medida. Por aí você vai saber se você está dando fruto ou não. Padre, tudo que o Senhor falou, o negócio está feito do meu lado. Não estou dando frutos. Eu não sei mais o que fazer, então o Senhor também vai se afastar de mim? Fique tranquilo que não. Porque o desejo dele nesta noite é resgatar o teu coração. O desejo dele nesta noite é falar para você que tudo aquilo que ele fez de cercar, de preparar um lagar, de cuidar, de amar, ele quer fazer nesta noite por você novamente, para que você possa perceber o quanto ele te ama. Ele quer que você seja um instrumento de graça para ele no mundo, mas é necessário que você experimente o seu amor, que você possa colocar em prática aquilo que ele está pedindo hoje, e tenha certeza que tudo isso é por obra da graça de Deus e é fruto do Espírito. Talvez poderíamos nos desesperar: puxa vida, mas eu não estou colocando em prática nada disso, Padre. Mas fique tranquilo, porque diz a palavra de Deus, São Paulo na segunda leitura vai dizer: não vos inquieteis com coisa alguma. Olha que palavra maravilhosa.
Não vos inquieteis com coisa alguma, mas agora apresentai as vossas necessidades a Deus. E a necessidade aqui, irmãos, um parêntese. A necessidade não é apenas a saúde que tem que pedir para Deus. A necessidade não é o emprego que estou precisando para Deus. Tudo isso é necessidade, é importante. Mas hoje a necessidade não é essa. A necessidade que você tem que apresentar a Deus é: Senhor, me faça um homem e uma mulher verdadeiros, me faça um homem respeitável, me faça uma pessoa justa, me faça uma pessoa pura, me faça uma pessoa mais amável, me faça uma pessoa que erga o meu louvor para o Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Apresente as vossas necessidades. Às vezes, nós esquecemos de pedir a Deus como necessidade da alma, a nossa conversão. Quando a gente fala, apresente agora ao Senhor aquilo que está no teu coração, o que a gente apresenta? Ah, Senhor, abençoa a minha família. Ah, Senhor, me dá mais saúde. Ah, Senhor, me dá um bom trabalho. Não é verdade? Isso é ruim? Claro que não. Devemos sempre pedir a Deus saúde, um bom trabalho, para permanecer numa situação tão delicada que vivemos hoje, falta de emprego, não é? Então, permanecer no emprego, tudo isso é bom. Mas eu pergunto para cada um de nós, qual foi a última vez quando o padre falou, apresente agora essas intenções para Deus, e a sua intenção necessária e principal foi: Senhor, converta o meu coração, me faça uma pessoa mais justa, Senhor, me faça uma pessoa mais pura. Será que colocamos isso como prioridade da nossa vida? Será que nós colocamos isso como necessidade da nossa caminhada? A nossa conversão, a nossa santidade, pedir a Deus a pureza, pedir a Deus a graça de ser mais amável, pedir a Deus a graça de respeitar mais a Deus e ao próximo. Se isso não acontece, fique tranquilo, e eu repito, não vos inquieteis com coisa alguma. Esta é a noite de, no ofertório, você apresentar ao altar de Deus a sua maior necessidade. Por que não as nossas necessidades não serem essas? A conversão, a humildade. Senhor, modifique o meu coração. Às vezes, Senhor, meu coração é tão orgulhoso, meu coração é tão soberbo. Senhor, a necessidade nesta noite é aprender a perdoar, porque é tão difícil. Olha quantos meios que nós podemos frutificar. Olha quantas maneiras que nós podemos dar frutos, irmãos. Porque senão nós ficamos sempre na mesma tecla, pedindo sempre as mesmas coisas, mas esquecemos que é tão amplo que nós precisamos de muito mais. Precisamos de tanto, de tanto. Como é importante a gente poder perceber como que Deus, Ele age, fala no meio de nós. Eu estava hoje meditando, deixa eu pegar aqui, que eu lembrei agora. Estava hoje pela manhã, rezando com a palavra de Deus, da liturgia de sábado, né? Não de domingo, a liturgia de hoje. E como me chamou a atenção essa liturgia de hoje, repito, não de hoje, não de domingo, mas a liturgia justamente de sábado, né? Quando diz que os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Os apóstolos estavam felizes, alegres, porque o demônio estava obedecendo a eles. Olha a alegria dos discípulos, estavam felizes porque o demônio estava obedecendo a eles. E Jesus deu logo uma rasteira e um sabão bonito, arrumado. Jesus falou assim: não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, mas se alegrem porque os seus nomes estão escritos no céu. O que significa isso? Nós ficamos sempre presos a uma única coisa, que são os meios. Nós não vamos direto no fim.
Nós pedimos a Deus as mesmas coisas e esquecemos que é muito mais amplo. Eles estavam felizes porque os demônios estavam obedecendo a eles quando falavam o nome de Jesus. É bom isso? Amém, glória a Deus por isso, é verdade. Mas a maior alegria, Jesus falou, não se alegre por isso, se alegre porque o teu nome está escrito no céu. Isso é muito mais do que o demônio obedecer o discípulo. Você pedir pela sua conversão, você pedir pela tua santidade é muito mais do que pedir apenas pela tua saúde física. Vocês compreendem isso? O Padre não está dizendo que não podemos pedir pela saúde, pelo amor de Deus. Temos que pedir sim, mas o problema é quando nós só pedimos pela saúde física. O problema é quando nós só pedimos pelo trabalho, mas esquecemos de pedir pela nossa conversão, pela nossa salvação, pela nossa santidade. Senhor, na oração coleta, quando o Padre fala, estamos rezando hoje por fulano, agora apresente também as suas intenções diante do altar. Irmãos, alargue mais os seus pedidos, peça ao Senhor que Ele encha o teu coração do Espírito Santo, que seja essa a tua e a minha maior necessidade, e não apenas as coisas que passam. Eu lembro aqui, uma vez, de uma esposa, uma homilia de um padre, que ele falava algo muito interessante, de uma senhora que pedia pelo esposo que fumava muito. Eu até contei já uma vez isso aqui para vocês. O esposo ele bebia muito, o esposo bebia muito, e ela pedia a Deus para ele parar de beber, e a oração dela era, que meu esposo pare de beber, que meu esposo pare de beber, que meu esposo pare de beber, porque na verdade, ele quando bebia, era a coisa mais complicada que podia existir. Não era da igreja, ele não participava da igreja, só a esposa participava, e a oração dela era, que o meu esposo pare de beber. Até que um dia, o esposo, o que aconteceu? Ele parou de beber. E ela ficou toda feliz, não é? Com isso. Só que ele parou de beber, mas as coisas erradas ele continuava fazendo. Ele não mudou, ele continuava fazendo. E ela foi falar com o padre, puxa padre, eu pedi a Deus para meu esposo parar de beber. Eu pedi tanto, eu ajoelhei, eu dobrei os joelhos para poder pedir para parar de beber. E ele parou, mas ele continua a mesma pessoa. Aí o padre, minha filha, é porque Deus obedeceu o teu pedido. Você pediu o quê? Para ele parar de beber. A tua oração deveria ser, converta o meu marido. Muito mais do que parar de beber, converta o meu esposo. Senhor, traga ele para perto de ti. Faça do meu esposo um instrumento eficaz da tua conversão. Faça do meu esposo um apóstolo do Evangelho. E não apenas para de beber. As nossas orações às vezes são orações. Lembra quando Jesus fala, vocês não recebem porque pedem mal. Nós não sabemos pedir. E aquela mulher entendeu, puxa vida, realmente, Jesus me deu o que eu pedi, ele parou de beber. Jesus quer muito mais. Jesus quer dar não apenas a saúde física, mas Deus quer dar a saúde da alma, do coração, a conversão. Portanto, para dar frutos, nós precisamos aprender como São Paulo hoje ele nos ensinou. E é isso que nós queremos pedir, que Ele nos ajude a ser um homem mais amável, para sermos pessoas mais justas, sermos pessoas mais honrosas, sermos pessoas mais respeitáveis, aprendermos a dar a Deus o louvor que Ele merece. E não se esqueça, muito mais alegria é ter o nome escrito no céu do que apenas saber que os demônios obedecem. Muito mais do que o esposo parar de beber é ele ser um servo de Deus e ele arrastar almas para o céu. Isso é muito mais. Como que está a sua oração? A sua oração é apenas uma oração para você conquistar as coisas da terra, ou a sua oração está para conquistar as coisas do céu? Oração coleta hoje, quando o padre fez o início da missa, qual foi a sua entrega? Foi pedindo as coisas do alto, a conversão, a santidade, ou foi pedindo as coisas da terra, materiais? Observe a sua oração, coloque numa balança. O que você pede a Deus, o que mais pesa? Aquilo que você pede de material ou aquilo que você pede de espiritual?
Será que pelo menos tem o mesmo peso? O que você pede de material é o mesmo peso que você pede de espiritual? Ou de repente o espiritual está muito mais pesado e você pede pouco de material? Se for assim, louvado seja Deus. Se de repente você está pedindo mais material que não consegue nem levantar o espiritual, opa, hoje está na hora de você pelo menos equilibrar a balança, de saber ter a justa medida, pedir material, mas sem se esquecer que o meu e o teu nome, nós estamos escritos no céu, e essa é a nossa alegria. A nossa alegria não vai ser conquistada aqui na terra, a alegria vai ser conquistada no céu. Peçamos ao Senhor essa graça, que possamos dar bons frutos por intercessão de São Paulo, sendo justo, sendo amável, respeitoso e erguendo a Deus todo louvor e toda adoração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja